go, make my body go, make our bodies higher. Olá, tudo bom, meus amores do oitavo ano? Bom dia para vocês. A nossa aula de hoje inicia a nossa unidade 6, gravidade zero, certo? Assim como a outra unidade, ela vai ser dividida em várias aulas, por isso, gravidade zero, aula 1, tá bom? Então, vamos lá, abram o livro de vocês lá na página 15, tá? Vamos iniciar. Na primeira página lá da unidade, na página 15, vocês têm essa imagem, certo? É a mesma imagem que está no livro de vocês. Então, quando vocês olham para essa imagem, o que vocês conseguem ver? É possível a gente ver uma mulher levitando aqui, como se ela estivesse na Lua, por exemplo, ou no espaço sideral, dentro de uma nave espacial, onde a gravidade não existe, ou então a gravidade é muito pequena, certo? Isso aqui, essa imagem, é do espetáculo Isadora Orbe, a metáfora final. Então, foi um espetáculo produzido por 2 artistas que tratava desse tema, gravidade zero, relacionado ao espaço, e também com outras temáticas, certo? Você já imaginou a possibilidade de viajar ao espaço para criar obras de arte? Já pensaram nisso? Olha como seria interessante vocês lá no espaço, lá na Lua, por exemplo, fazendo uma obra de arte da Terra, vendo a Terra da Lua. Se você pudesse ir até lá, o que você faria? Você faria uma música? Você faria um poema? Você faria um desenho? Você faria uma coreografia? Como seria feita uma dança em gravidade zero? O que vocês acham? Você acha que seria possível criar no espaço, obras de música, artes visuais e teatro? Vocês acham que é possível? Pensem um pouquinho. O que significa a expressão viver no mundo da lua? Vocês já escutaram essa expressão? Alguém já disse, fulano, você vive no mundo da lua? Eu trouxe para vocês 2 imagens da nossa linda lua, certo? Para vocês pensarem um pouquinho no que seria essa expressão. A partir da expressão viver no mundo da lua, a gente conhece a palavra lunático, certo? Já ouviram essa palavra, lunático? Frequentemente, o termo lunático é associado a pessoas excêntricas, que têm atitudes imprevistas e, por isso mesmo, muitas vezes, quando alguns artistas escolhem trilhar caminhos diferentes, divergentes em relação aos padrões sociais estabelecidos, eles podem ser rotulados de lunáticos, ou seja, uma pessoa que vive com a cabeça na lua, que vive no mundo da lua. Daí a expressão viver no mundo da lua, certo? Artista no espaço. Esse aqui é o artista Rick Seabra, ok? Ele é um artista visual que trabalha com projeções holográficas, que trabalha com a fotografia, que trabalha com teatro, entre outras coisas. E esse artista, o Rick Seabra, ele não apenas imaginou a possibilidade de fazer arte no espaço, como escreveu também a sua dissertação de mestrado relacionado a esse tema, certo? Ele propôs a construção de um módulo espacial chamado Isadora. O que seria esse módulo espacial? Ele serviria para abrigar os artistas na Estação Espacial Internacional. Segundo ele, o espaço não precisa ser apenas técnico, ou seja, apenas das ciências. Ao contrário, todos os ramos de conhecimento deveriam poder se apropriar dele, inclusive as artes e a humanidade. Daí, ele criou o espetáculo Isadora.orbe, a metáfora final, e no espetáculo ele faz uma crítica ao monopólio da ciência sobre o espaço. Aqui diz assim, abaixo a ditadura da ciência sobre o espaço, dizendo que outras áreas do conhecimento podem apropriar-se, eu não diria apropriar, eu acho que não é essa a palavra certa, mas poderiam usufruir do que o espaço pode oferecer, certo? Quando o Rick morava em Brasília, ele leu a seguinte chamada de notícia, acompanha lá no livro na página 16. Diz assim, o cosmonauta Yuri Romanenko transformou
o tédio das longas viagens orbitais em melodias e compôs 20 canções. As primeiras a serem feitas no espaço, sobre o cansaço dos voos, a ausência da família e a saudade dos amigos. Então, a partir daí, a ideia de que a exploração espacial também poderia estar relacionada a experimentos artísticos, como cantar no espaço, fascinou o Rick Seabra, certo? Aí no livro de vocês, na página 16, vocês têm atividades. Nessa parte de atividades, traz outra pioneira das artes no espaço, que foi a astronauta japonesa Shikai Mukai, a primeira pessoa a fazer um poema em órbita. Ela fez um poema no estilo de tanka, que é um tipo de poema japonês que pode ser escrito por várias pessoas. Como assim? Ela iniciou o poema com essa frase: gire cambalhotas no espaço, quantas desejar. Isso é leveza. Então ela escreveu a primeira estrofe e outras pessoas completaram, como mostra aí no livro de vocês na página 17. Uma pessoa escreveu cambalhotas em uma banheira. Isso é o espaço para o meu filho, certo? E outra escreveu entre estrelas cintilam e aplaudem. Então eles foram criando um poema em formato de tanka, ok? Foi com essas ideias em mente que Rick Seabra, em 2006, criou o espetáculo Isadora.orb, a metáfora final, em parceria com a bailarina e coreógrafa Andrea Jabor. A peça reúne diversas linguagens artísticas, como dança, teatro de objetos, contação de histórias, documentários e projeção. Rick cria diversas imagens da Terra, da Lua e do espaço sideral, usando cartões, discos e uma composição de fotografia. Depois, essas imagens são projetadas no palco com um projetor, como, por exemplo, um data show, que seria um projetor, ao vivo. E Andrea Jabor, que é a bailarina e coreógrafa, interage com ela de diversas formas, seja criando sons como DJ, seja dançando sobre as projeções, ok? Daí, acompanhe no livro, na página 17, é feito dessa forma. Aqui nós temos a Andrea, aqui nós temos o Rick fazendo a projeção. Então, a ideia que se tem é que ela está dançando sobre a projeção, ok? Essa primeira imagem diz assim: os artifícios técnicos utilizados no espetáculo, como projeções feitas por Rick Seabra, unem-se aos movimentos da dança de Andrea Jabor para criar momentos poéticos, certo? Os procedimentos usados durante a apresentação são simples e criativos. Com uma filmadora sobre o palco, Rick filma Andrea Jabor dançando, e ao projetá-la no telão sobre as imagens do espaço, faz parecer que ela está flutuando, como aqui, por exemplo. Ó. Observem que a gente tem a impressão de que ela está flutuando, mas não, ela está aqui no chão. Ela está bem aqui, nessa posição, e a projeção faz com que nós tenhamos a ideia de que ela está flutuando, ok? Para simular o solo lunar, ele usa um montinho de areia no chão do palco, tá? Aqui. Nós temos um monte de areia, aqui, ok? Vocês conseguem ver? E a projeção dele, certo? Nesta imagem, ele usa o zoom da câmera filmadora para transformar um montinho de areia em solo lunar. Observe na foto uma réplica da escultura de alumínio O Homem Falecido, do artista belga Paul van Hooijdonk. Essa escultura foi deixada na Lua no dia 2 de agosto de 1971, em homenagem aos astronautas e cosmonautas que morreram durante a corrida espacial, certo? Essa aqui diz assim: Andrea Jabor parece flutuar no espaço no espetáculo Isadora, Orbe, a metáfora final. Ela foi filmada de cima do palco e projetada no telão sobre a imagem das mãos de Rick. Ok? Então, é um espetáculo muito simples, de certa forma, porque conta com a filmagem e com a projeção, mas também muito interessante porque te dá a sensação de que ela está de fato flutuando, certo? Como foi elaborado o espetáculo, é muito interessante, ok?
Aqui, atividade. Vocês vão dar sequência ao poema da japonesa Chiaki Mukai. Esse poema aqui, gire cambalhotas no espaço quantas vezes quiser, desejar. Isso é leveza. Então, vocês vão pegar essa, vai ser a primeira estrofe. Daí, vocês vão criar outras estrofes. Não precisa ser muito extenso, certo? Basta que vocês criem um poema dando continuidade a esse. Não esqueçam de fazer um título para o poema de vocês, tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que vocês tenham entendido o assunto. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade à nossa unidade 6. Eu liberei hoje a trilha da unidade 5. Vocês podem estar fazendo, ela vai ficar liberada até o dia 27 de outubro, certo? Então, é importante que todos façam, ok? Deixo abraços fortes em todos. Até a nossa próxima aula.